Nos início mais um programa, Anatomia do Poder, que toda semana vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, universitário, para todos os telespectadores. Mostrar o poder através dos que detêm o poder, dos segmentos diversos com que nós temos essa diáspora existente no Brasil, de todos os segmentos, de todas as áreas, de todas as pessoas. Hoje temos aqui, participando do nosso programa, uma querida amiga que é procuradora do Estado de São Paulo, foi candidata a vereadora pela primeira vez, ficou como primeiro suplente do Partido Verde, uma votação por todos considerada extremamente expressiva, exclusivamente pelo que ela fez na Procuradoria, nas suas obras sociais, que é a procuradora Jussara Delfino. Nós vamos conversar um pouco sobre o que é concorrer pela primeira vez a vereador, mas vamos conversar também sobre alguns temas filosóficos de importância. No programa anterior, que os senhores assistiram, do vereador Natalini, nós falamos sobre o combate ao aborto. Nós vamos falar sobre aborto, ideologia de gênero, vamos falar sobre valores familiares, que também tem sido de preocupação permanente da professora Jussara Delfino. Jussara, um grande prazer de estar aqui conosco, uma grande alegria. E vamos já começando a falar. Qual foi a sua sensação de ser pela primeira vez candidata a vereadora, sem recursos nenhum, não ser aquele das suas relações de amizade, conseguir ser a primeira suplente do Partido Verde em São Paulo, conseguindo uma votação com todos considerada extremamente expressiva para o Estado? Bom dia, doutor Is, bom dia a todos. E esse tema é muito importante para mim porque foi a minha primeira experiência política. Eu já atuei em algumas áreas do Estado, sempre na parte do Executivo, nunca me candidatei ao Legislativo. E graças a Deus, contando com o seu apoio e também com os seus ensinamentos, os seus conselhos, eu me aventurei e me candidatei a vereadora. E com o desejo sempre consciente de que a função do legislativo, a função do legislador e a função pública é de serviço. Então, servir a sociedade como ela precisa ser servida, defendendo os seus interesses, os seus direitos fundamentais, depois tentando fornecer para o governo meios de gestão eficiente, melhorar um pouco a gestão pública e, claro, trazer um pouco de desenvolvimento, progresso e justiça social. Essa experiência foi muito enriquecedora, conhecer os partidos, conhecer um pouco como é essa articulação partidária, como a nossa legislação foi constituída, as dificuldades que um candidato novo enfrenta, foram muitas as dificuldades, conhecer um pouco de toda essa trama, dos interesses que estão por trás desse jogo político. Superei algumas dificuldades, tinha alguma esperança de ser eleita, mas sabia que isso é muito difícil para quem conta com poucos recursos e está tentando pela primeira vez. O espaço, vamos dizer, publicitário foi muito restrito, não foi possível ter grande visibilidade, mas foi isso, defender as minhas ideias em contato direto com o público. Agora, Jussara, houve algumas linhas bem claras na sua proposta. Quer dizer, aqui, hospitais, por exemplo, de São Paulo, se aventou na prefeitura que se pudesse adotar técnicas abortivas, entende? Sua posição foi muito clara a respeito. Sim, sempre foi, e eu fiz questão de expor para todo mundo os pilares das minhas ideias, e são os meus princípios de vida, não só porque eu fui para a política, mas eles sempre nortearam a minha conduta. Alguns princípios fundamentais como o direito à vida, a defesa da família, a educação fundamentada nos direitos fundamentais da pessoa. E como uma cristã, eu procurei expor para as pessoas quais eram os meus princípios. Então, sou muito afinada com todos os princípios evangélicos e não poderia ser diferente na vida pública. As pessoas que me conheciam tinham que saber que esses eram os meus valores. E a política não se negocia esses valores, Então, não é porque existe algumas pessoas, algumas correntes que são favoráveis a mudanças constitucionais, é que eu
né, por interesse político, ia aderir a essas filosofias. Não, os meus valores são e vão continuar sendo os mesmos na política, defendendo esses valores na política, né? Quanto aos valores da vida, a defesa incondicional da vida, eu visitei vários hospitais, estive em contato com o público, né, com pessoas de todos os níveis sociais e fiz questão de deixar isso muito claro. A vida é intangível. O direito à vida do nascituro, né, quer ele nasça com condições de sobrevida ou não, né? Então, né, atualmente a gente discute muito as crianças que né, que nascem com microcefalia ou alguma deficiência física, e todos têm direito à vida, não é o Estado que pode restringir esse direito, né? Aliás, essa é uma posição que nós, no nosso programa, na União dos Juristas Católicos de São Paulo, temos tomado com muita frequência. Não é possível transigir em relação ao direito à vida. Por pior que seja a formação, eu mesmo me sinto muito à vontade. Eu tenho uma nota queridíssima, que tem síndrome de Down, é a mais querida de família. Aliás, não é que seja a mais querida, todos os irmãos querem, né, com um carinho muito especial. Então, o que é importante é que nós não somos deuses, nós não temos que determinar. E o próprio aborto, quando ele é feito, principalmente quando o aborto é feito, como por exemplo em clínicas, em abortários americanos, em que são produtores de lixo humano hospitalar, que jogam nos lixos seres humanos quase que vivos. Quer dizer, o sofrimento do feto é qualquer coisa de impressionante. Nos hospitais americanos, muitos deles anestesiam o feto para que não possa sofrer tanto. E é extremamente interessante quando o Código Civil declara que havia direito de nascituro seja assegurado desde o nascimento, eu asseguro desde o nascimento todos os direitos, menos o direito à vida, deveria haver uma curadoria do nascituro. Da mesma forma que existe uma curadoria de menores, deveria haver uma curadoria de nascituro, para garantir o direito à vida, qualquer que seja o estágio. Quando uma pessoa fica doente, tem um acidente, tem um AVC, nem por isso nós vamos matar, sob a alegação de que ela já não tem mais condições de ver adequadamente. Por que fazemos isso com o nascituro? Acho que essa posição é sua, é irreversível. Exatamente. Também, né? E o que eu acho que o Estado ele pode favorecer as mulheres que têm uma gravidez indesejada, né, de alguma forma dando uma acolhida maior para a gestante e propiciando que essa mulher, que às vezes não tem condições ou psíquicas, ou econômicas, ou por algum motivo, ou até por ter sido vítima de violência, ela não deseja ter essa criança, então ela pode gerar e ir até o fim, né, ter o parto e entregar essa criança para o Estado para adoção. Afinal, nós temos quase 40 mil casais na fila de adoção esperando uma criança. E muita gente aceita essa criança sabendo das limitações físicas dessa criança. Então, seria uma forma de conciliar, né, e propiciar que a mulher, em vez de abortar, né, de interromper a sua gravidez, ela, né, tivesse essa consciência. Vou gerar esse ser, vou dar à luz esse ser e entregá-lo para a guarda do Estado, que vai encaminhá-lo para adoção, né? Não, e esse dado que eu considero importante, senhor telespectador, eu não posso acreditar que uma das grandes conquistas em dignidade humana seja matar seres humanos no ventre materno. Quando nós falamos que a humanidade está evoluindo, que é a época dos grandes direitos humanos, esse direito de matar seres humanos no ventre materno, dos homicídios uterinos, mesmo que venham a ser legalizados, não deixam de ser homicídios uterinos. Porque é possível, um minuto antes do nascimento, matar e um minuto depois assassinar. Na prática, o que nós estamos hoje vivendo é uma tentativa de banalizar a vida humana. E a partir disso, tudo é possível. Então, tenho a impressão que não se pode transigir. Quem transige no pouco hoje, vai transigir no muito amanhã. E ao transigir no muito, vai evidentemente fazer concessões que levam à desmoralização da família, à perda de fundamentos, eu diria da própria sociedade, que perde seus valores essenciais. Exatamente. E eu acho que uma sociedade que admite o aborto, ela passa a admitir a eutanásia,
ela passa a controlar a vida das pessoas e ela se torna uma sociedade desumanizada, violenta, agressiva, desrespeitosa. Ou seja, ela perde o conceito da dignidade humana e a pessoa passa a ser um meio de produção. Se é útil, trabalha e produz, ela tem direito à vida. Se ela é dependente, ela passa a ser indesejada e descartada, né? Então, a cultura do descarte, a cultura da morte, começa por aí, né? Nem a dúvida. Aliás, esse aspecto é um dos aspectos que eu considero mais relevantes, que temos sempre procurado bater quando temos esse programa, e que o direito à vida, ele é inalienável, ele é insubstituível em cada pessoa. O direito à vida é da pessoa, o Estado só pode reconhecer, o Estado não pode eliminar. Nos momentos em que nós admitimos que o Estado possa fazer a eliminação do direito à vida, legalizando os abortos por conveniências de mulheres que querem abortar e que se tornam homicidas uterinas, matam o próprio filho no seu ventre, sob a alegação de que tem o direito de matar o filho no seu ventre, nós, evidentemente, abrimos uma avenida enorme. A desmoralização, a perda de valores, fazer com que os verdadeiros valores morais da sociedade não prevaleçam mais. A luta intransigente pelo direito à vida termina refletindo numa luta pelos valores dentro da família e, o que vale dizer, pela valorização da própria sociedade. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar a conversar sobre assuntos referentes ao exercício da vereança com a professora Jussara Delfino. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando a professora Jussara Delfino, do Centro de Extensão Universitária, ICES, que foi a 5ª colocada no PV nessas últimas eleições municipais de São Paulo. Uma votação expressiva que impressionou a todos do partido. Como eu faço em todo o programa, vou entregar-lhe um livro que foi editado pela editora Resistência Cultural, Uma Breve Teoria do Poder, e este é a 3ª edição, essa aumentada, sempre analisando a figura do detentor do poder. Então, tenho o prazer de passar. Precioso, doutor Ives, porque isso vai servir como um grande norte para a minha atividade política, que, se Deus quiser, vai ter continuidade, né? Ô, Jussara, vamos continuar conversando sobre... Você, quando resolveu ser candidata, você me disse que tinha visitado a cidade de São Paulo para conhecer e detectar todos os problemas da cidade de São Paulo. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu mapear, se colocar a par desse problema e poder discutir com todos os seus leitores antes de concorrer, discutindo os principais problemas da cidade? Eu acho que o candidato a vereador, ele deve, antes de se candidatar, ter esse conhecimento prévio dos assuntos da cidade. O que eu fiz foi explorar um pouco mais o próprio site da prefeitura e vendo assim todas as comissões, os trabalhos das secretarias, assim, os projetos que já estavam em pauta, né, os projetos de lei e todas as reivindicações sociais mais chamativas. Então, por isso eu já tive a primeira base, porque é preciso já conhecer a estrutura montada e os problemas que já foram levados, o que era possível dar continuidade. Então, eu conheci bastante os problemas e todos os problemas, urbanismo, a falta de estrutura na saúde, os problemas das creches, educação, funcionalismo público municipal, os gastos, né? E, sobretudo, conhecer o orçamento que já estava aprovado para os 2 anos futuros, né? Então, o vereador ele teria que atuar nesses 2 primeiros anos dentro de uma margem pré-estabelecida na legislatura anterior.
E com isso eu fui também, mapeei a cidade, norte, sul, leste, oeste, centro, e fui visitando, visitei o centro, visitei os extremos da cidade, fui conhecer comunidades, a carência dessas comunidades, a falta de estrutura, de urbanismo. Então, me sensibilizei muito com esses problemas sociais e fui visitar líderes comunitários, né? Comecei pela educação, porque é onde eu atuo, na Secretaria de Educação, e fui conhecer as escolas, as creches, as mães, os líderes comunitários. Então, esse trabalho me orientou muito, foi muito enriquecedor, conhecer as pessoas. E partindo dessas reivindicações sociais, dessa pauta já existente, eu pensei em montar, em propor, se eleita vereadora, se puder, tive a oportunidade de trabalhar assessorando a prefeitura algumas pautas mais relevantes. E o que eu vejo? Questões relevantes, né? Educação e urbanismo, né? São as questões sociais mais candentes e que precisam de um olhar, né? De uma dedicação maior da Prefeitura de São Paulo. As periferias muito abandonadas, né? Então é preciso ter esse olhar social para saber que a cidade é enorme e tem os serviços públicos precisam chegar até essas regiões mais distantes, né? O problema de gestão e prioridades no governo que está se encerrando agora, parece que foi a grande crítica que se fez. Exatamente. Má gestão e prioridades mal escolhidas. Tem prioridades, por exemplo, ciclovias nas grandes cidades, nos locais onde que as pessoas andam de automóvel, não se vê bicicletas. Onde as ciclovias eram necessárias, na periferia não se vê ciclovias. Então, esses aspectos de má gestão, isto é, ou pelo menos de gestão ineficiente, não foi um elemento que você sentiu também? Muito, e eu acho que a população reivindicou muitas coisas e não teve a chance de ser ouvida. Essa questão das ciclovias, eu visitei até alguns países onde a ciclovia já está instalada, mas você vê que houve uma fase de transição. Em São Paulo é impossível uma pessoa andar 14 quilômetros de bicicleta, vir de São Mateus, vir de Cangaíba, vir de Itaquera de bicicleta trabalhar no centro da cidade. Então era preciso ter algumas coisas mais integradas, né? Então, ciclovias integradas com metrôs, com ônibus, ou favorecer antes das ciclovias, motovias, quer dizer, permitir que as pessoas que usam mais o transporte próprio de moto, motorizado, tivessem melhores condições, melhores acessos. Porque, de fato, em São Paulo, que é uma cidade longitudinal, muito distante, muito descentralizada, que as pessoas, esperar que as pessoas venham trabalhar a ciclovia é, vamos dizer assim, uma zona de lazer, mas não é um meio de transporte para o trabalho. Não, é o que se vê durante a semana. As ciclovias vazias, mal feitas. Eu sempre, até em sustentações orais contra o IPTU em 2014, 2015. É um ciclo vazio. Ciclovias, E em contrapartida, se tivesse investido mais em transporte de motos, que é um transporte rápido, eficiente para quem trabalha, muito bom, principalmente quem trabalha, né, mora em centros distantes, comunidades distantes, seria muito melhor, né? Porque as motos, mesmo que pequenas, elas são excelentes meios de locomoção, esvaziam as vias e podem até se intercalar com metrô, né? Você pode estacionar as motos, então desafogaria bastante o trânsito, mas o nosso ex-prefeito não pensou nisso, ele quis investir um investimento caro, né? Foram mais de 300 milhões em ciclovias deficientes, são verdadeiras pistas pintadas de vermelho sem nenhuma adequação para bicicletas, né? Agora, Jussara, um outro aspecto que também impressiona muito, que eu conversei com a Nataline, é o problema da saúde na periferia. E o saneamento básico na periferia. O saneamento básico. Eu vejo que São Paulo tem tem alguns hospitais grandes de ponta, nas extremidades, como Itaquera, nós temos o Hospital Santa Marcelina. Então, nós temos hospitais que, constituídos na forma de organização social, recebem dinheiro público,
mas não são suficientes, né? E nós vemos que as verbas destinadas à saúde são pequenas e nós não temos atendimento preventivo, a saúde preventiva. Se nós tivéssemos atendimento preventivo, até às vezes aliado a escolas, então a criança vai para a escola, ela recebe já um atendimento, vamos dizer assim, um exame físico, né? Um acompanhamento junto às escolas seria muito mais eficiente, nós reduziríamos muitos índices de epidemias, doenças, de uma forma preventiva. Então, a educação, quando ela está aliada à saúde, ela é um serviço muito eficiente e pega logo no início, né? Então, mas nós não vemos uma atividade integrada educação-saúde, principalmente o que seria possível fazer nesses bairros mais distantes que são mais servidos de educação pública, né? No centro nós temos colégios particulares, mas nas comunidades nós temos a necessidade de educação pública e serviço de saúde público. Se integrássemos os dois, eu acho que nós conseguiríamos uma eficiência maior, até utilizando da própria escola, né? Não, e depois um outro problema, por exemplo, de direcionamento. Isso dependeria também de um acordo com o governo do Estado. Não é possível mais ter a todo momento a Avenida Paulista parada. Sim. Se nós temos 11 hospitais em torno da Avenida Paulista, o atendimento de urgência com o doente, às vezes o doente pode morrer na ambulância e não chegar aos hospital por causa das manifestações públicas na Paulista. E se fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc., tem que marcar o local. E o local não pode ser um local que venha prejudicar o trânsito das pessoas. Exatamente. Então Você pega Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, Paulistano, HCOR, né, as maternidades que tem ali por perto. E o que eu vejo é que as políticas públicas, elas têm, eu acho que a opção por esse tipo de interdição da via, ela teve um único critério, visibilidade. E não é um lugar de mais fácil acesso, não é a Paulista já não é mais uma via arborizada, agradável. Então, são políticas públicas que o gestor ele quer ter visibilidade e não pensar mesmo no serviço, no atendimento da população, né? Então, era preciso repensar a cidade. Então, há outras vias, locais agradáveis que podem servir de lazer para as pessoas, né? E é preciso repensar e ouvir também mais, né, as pessoas que têm mais critério para ajudar na administração pública, né? Ô, Jussara, eu desejo que você tenha começado sua carreira política agora e venha ter uma brilhante performance. Eu a conheço muito, seu telespectador. Sei perfeitamente que é uma estudiosa. Quando faz qualquer coisa na Procuradoria do Estado, como pessoa humana no atendimento de pessoas mais necessitadas, ela sempre tem se havido uma demonstração extraordinária de carinho humano e de eficiência. Chegou o momento de aproveitarmos melhor a Jussara em outras atividades, já que começou agora sua carreira política. Agradeço muito sua presença no programa, Jussara. E vamos desejar que você, enfim, logo que for vereadora, porque como primeira suplente, deverá a qualquer momento ser chamada em substituição de qualquer vereador que venha ou viajar ou estar em relação com o Poder Executivo, você exerça efetivamente a função de vereadora. Eu agradeço muito, doutor Ives, o senhor sabe que é um grande conselheiro e que nós temos tantos ideais cristãos em comum que a gente precisa trazer para a sociedade isso, né? Pretendo continuar, porque a política é serviço. A gente, enquanto tem essa consciência de que a trabalhar na política é servir, né, nós estamos num bom caminho. E conto, é claro, com a sua ajuda, com seus conselhos e com a sua oração para a gente continuar nessa empreitada. Muito obrigada. Será sempre permanente. Seus telespectadores, agradeço a sua atenção e espero novamente no próximo domingo.